Bem-vindos a mais um episódio do Silverdices Podcast. Nessa nossa jornada desconstruindo as nerdices do mundo, tive a honra de conversar com a Milena Enevoada, essa mulher maravilhosa, num bate-papo onde nós falamos de diversos autores e autoras, além de um crossover inusitado de Queen Latifah com Regina King. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Eu nunca sei que horário a pessoa vai assistir ou ouvir esse bate-papo maravilhoso, mas eu fico pensando aqui antes, como que eu vou apresentar essa pessoa? E sempre me vem o Augusto Oliveira, do Lado Negro da Força, falando que nada melhor do que se apresentar do que a pessoa falando sobre ela. Então, eu não vou falar muito, seja muito bem-vinda, Milena. Eu tô muito curioso, inclusive, sobre o porquê do Enevoada. Eu estava pesquisando sobre. E eu achei várias referências sobre o Enevoada, tipo, muito X, assim. Eu achei um trabalho de moda na USP, que aí a pessoa tava falando sobre planícies enevoadas. E eu falei, caramba, será que é alguma coisa assim? Muito obrigado por aceitar esse convite e seja bem-vindo ao Silverdices. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, sou muito feliz por estar aqui. E para quem não me conhece, eu sou a Milena, sou produtora de conteúdo literário no Instagram e também no YouTube. Já fiz vários trabalhos aí nessa internet da vida. Já fiz trabalho no CCXP, já trabalhei no Omelete. Ai, meu Deus, já trabalhei em editora, já fiz muita coisa aí nessa vida. E o Enevoada, na verdade, é porque eu sempre fui uma pessoa mais fechada. Eu nunca falo muito sobre mim para as pessoas. E também não mostro muito sobre a minha vida pessoal no Instagram, é mais sobre o meu trabalho mesmo. Qualquer pessoa se perguntar que me acompanha desde o começo, vai ver, a Milena não fala muito sobre a vida pessoal dela. E o lugar Enevoada é esse lugar tomado por névoa, né? E quanto mais você vai conhecendo, quanto mais você vai pegando intimidade, menos denso ele fica. Por isso é Enevoada. Gostei. Eu realmente eu tava pesquisando e falei, mas deve ter algum motivo. E eu fiquei igual o Silver, o meu Silver é uma história meio longínqua, assim. E a galera sempre vem com alguma referência de alguma história, sempre trazem Nárnia, né, por conta da cadeira de prata e tudo mais. E aí eu deixo a galera ir viajando no porquê do Silver, aí no porquê do Silver. Então eu fiquei pensando se ia ter alguma referência assim no Enevoada, mas bom saber, gostei. É até mais filosófico, gosto. Pois é, todo mundo acha, nossa, que profundo. Mas assim, eu não tinha outro nome pra pensar, porque eu não sou muito boa, na verdade, com nomes. Então eu falei, vou pensar aqui numa palavra que eu goste. Aí toda vez que aparece Enevoada em algum livro, inclusive as pessoas me mandam um print, olha, Milena, você aqui. Eu falo, que bom que isso eu tô demais. aí. Isso eu acho demais. Viu? Agora você é referência de livros. Que bom, meu nome virou referência. Agora as pessoas me chamam de Milena Enevoada. Eu não tenho mais o Santos no nome, é só Milena Enevoada ou Enevoada. Então tudo bem. Nessas minhas pesquisas sobre esse bate-papo, até o seu CNPJ eu achei na internet. Jura? Até o seu CNPJ eu achei na internet. Nossa, agora eu sei o nome dela inteiro, porque eu achei o seu CNPJ. Meu Deus. Você viu? Eu falei pra você que eu fui longe e eu já vou te falar que do nada, se você não gosta, deixa eu perguntar antes, né? Eu já tenho mania de começar a chamar as pessoas, já começa a dar apelido, já tô te chamando de Mi já, e nem. Primeiro, então não tem problema. Então, perfeito. Estamos em casa, então. Mas, Milena, eu quero abrir esse bate-papo colocando você contra você mesmo. É tipo o meme do Homem-Aranha. Porque eu achei o seu blogspot lá, que aí você tem uma short bio. Você tem uma short bio. E eu achei muito legal, assim. Eu tive esse cuidado quando eu comecei a produzir conteúdo na internet de verdade. Porque aí eu apaguei tudo que era referência minha, que eu falei, eu não quero as pessoas falando disso. Porque eu já tive blogspot, eu já tive fotolog, eu já tive todos esses negócios. Eu falei, não vou usar mais, vou apagar, porque eu não quero ninguém falando de mim dessa época, eu passando vergonha. É que eu acho que eu vou lá atrás pra pagar. Mas eu achei muito legal, porque você começa falando sobre você, assim, né? Porque você tá lá. Sou Milena, tenho 17 anos, estudo, e começa. E aí ficou muito na minha cabeça, assim, porque era Milena de 17 anos, que era estudante, que era escritora, que você coloca que está escrevendo um livro. Nossa. Que eu quero resgatar isso aqui, tá?
Eu quero resgatar isso aqui. Mas, eu juro para você, a parte que ficou mais marcada para mim foi que você, na sua descrição, você é muito a sonhadora, assim. Você, para mim, e ficou muito legal isso, assim, porque ficou muito claro que você é uma pessoa que se doa para o que você está fazendo, que você sonha em querer alguma coisa, em querer algo mais. E para mim isso é muito personagem de livro. Se fosse uma descrição, sei lá, se eu tivesse comprado um livro de uma autora tal, e a autora, sei lá, a autora era sua mãe, e ela te descrevesse assim, ela fala, nossa, que personagem demais. Ela é super sonhadora. E aí tem uma hora que você quando você coloca sobre escrever sobre o livro, você fala, eu estou escrevendo o livro, mas eu estou escrevendo com vontade. E aí, cara, eu não lembro disso. Eu tô escrevendo com muita vontade, você escreve assim. E eu fiquei, cara, isso é demais, é muito personagem de livro. E se você agora, que eu não tinha data no Short Bill, então não dava para eu saber quando que foi que você criou o Blogspot, pelo menos quando você preencheu. Mas você de agora, falando com você de 17 anos, o que mudou dessa Milena sonhadora, da Milena que tem muita vontade de fazer alguma coisa? Eu não estava esperando que esse papo pudesse ir por emocional, mas... Nossa, eu realmente não lembrava desse blog, assim. Você me pegou de surpresa, mas realmente com 17 anos, ali eu estava passando por muitos problemas pessoais de adolescência e tudo mais. Estava saindo da escola praticamente. E sim, eu escrevia muito naquela época. Teve uma época da minha vida que eu escrevi tipo um caderno inteiro de uma história. Não sei onde tem esse caderno mais. Não sei se minha mãe jogou fora. Mas eu escrevia uma história e essa história, inclusive, eu mandava para minhas primas. E elas adoravam, porque não era um romance. Eu nunca fui de escrever romance, de relacionamento afetivo, nem nada. Eu sempre gostei da fantasia. Então, ver, tipo, que nossa, estou escrevendo um livro, e esse livro continuou sendo escrito depois, só que eu parei de escrever ele, e ele tá guardadinho ali, depois eu vou voltar, talvez. Mas o que eu falaria pra Milena de 17 anos é que ela conseguiu muitas coisas que ela queria, que ela conseguiu trabalhar com o que ela ama, que é literatura, e que quando ela pensava que não podia comprar um livro, porque naquela época ainda não podia comprar um livro, minha mãe nunca pôde comprar um livro real para mim, só quando eu comecei a trabalhar, e aí agora ela tem um estante, sabe? Agora tem um escritório, ela conseguiu construir muitas coisas com o trabalho dela, então parabéns, Milena sonhadora, você sonhou muito, você conseguiu. Viu? É a Milena que queria com muita vontade mesmo. De verdade. Eu não é querendo te colocar em saia justa por ser a Milena 17, mas eu achei isso muito incrível. É isso. É incrível. E se eu fosse... E olha que eu vou muito longe nessas minhas resenhas. Eu vou muito longe. Eu vou muito longe. E eu vou filosofando em cima à vontade, assim. Porque é muito comum, né? Se eu fosse falar das minhas leituras, eu sou muito mais quadrinhos do que livro. Acho que se eu for pegar em livros, eu acabei lendo livros muito mais técnicos do que livros por hobby. Apesar de eu ter os meus autores favoritos e tudo mais. Inclusive, eu vi uma foto sua segurando o Coraline e eu não sabia que Coraline era do Neil Gaiman. Me julguem. Eu não sabia. E eu adoro o Neil Gaiman. E esse é o pior, assim. Foi tipo, tá me zoando. Tipo, sabe? Foi um negócio meio, não acredito. Mas... Eu falei que muita gente não sabia, na verdade, que ele escreveu o Coraline, só que eu fiquei, tem gente que não sabe que ele escreveu. Foi isso. Então eu vou falar aqui. Foi eu. Eu era uma... Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, porque eu realmente não sabia. Eu também, tipo, nossa, meu Deus, né? E o pior é que eu não li ainda, sabe? Eu já passei ele várias vezes quando eu parei para comprar livros e tudo mais, e eu nunca dei bola. Agora eu tô tipo, eu preciso parar hoje para comprar um Coraline, porque eu preciso ler Coraline, porque eu leio tudo do Gaiman, então eu preciso ler Coraline, e é isso. Mas... Esse é maravilhoso. Bom saber. Mas quando a gente vai falar de quadrinho, né, a gente sempre tem aquela pessoa que pensou, eu leio quadrinho e eu pensei em desenhar um quadrinho, eu pensei em escrever um quadrinho. Eu nunca conversei com alguém que é apaixonado por livros e falou, eu queria ser escritora.
Tipo, eu queria ser escritor. Eu nunca vi alguém falando de, sei lá, Game of Thrones e falando, se eu escrevesse, minha história também ia ser assim, ou eu escreveria, eu criaria algo melhor, sei lá. Nunca vi, eu achei isso demais, então parabéns, Milena de agora e Milena de 17 anos. Agora eu não sei tanto se eu quero ser escritora, porque eu sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço, então eu escrevo e falo, isso não tá bom, apago. Aí eu escrevo de novo, aí eu leio, não tá muito bom, porque eu sempre pensei muito em uma história distópica, eu gosto muito de distopia, de fantasia, de misturar contexto histórico nas coisas, e em livros que hoje em dia, a Milena de 17 anos talvez não ia pensar dessa forma, porque lia mais, em sua maioria, autores brancos com personagens brancos, mas hoje eu quero escrever personagens que eu me identifique e que outras pessoas possam se identificar também. Então talvez essa história um dia saia, mas com personagens diferentes do que eu criei antigamente. Mas agora eu fiquei curioso. Quando que virou a chavinha do o que eu me identifico e o que eu leio? Porque, querendo ou não, são duas coisas diferentes. Como você falou, você lia há 17 anos, ou até antes, podia ler tipo, histórias de autores brancos, autoras brancas, personagens brancos. E hoje, você falou, hoje eu leio coisas que eu sinto representado. Eu criaria coisas que me representassem. Quando que virou essa chavinha? Eu acho que quando eu li Bruxa Kata, da Nnedi Okorafor, ela é uma autora americana, nigeriana, enfim, ela tem essa ascendência, e quando eu li Bruxa Kata pela primeira vez, tem uma personagem albina ali. E personagens negros e mitologia africana, e eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha lido nada assim. Só que realmente me senti muito representada quando eu li Filhos de Sangue e Osso, da Tomi Adeyemi, que todo mundo fala que lembra de mim quando eu falo de Filhos de Sangue e Osso, porque eu sou a maior completadora assim desse livro aqui, pelo amor de Deus, leiam. Que é quando a gente se vê nas histórias, mas não de um ponto de vista, não que pessoas brancas não tenham seus sofrimentos e tudo mais, mas quando a gente fala de fantasia, é tudo meio superficial, digamos assim, é outro universo. Enquanto um autor não branco coloca ali, constrói seu personagem com as dores que talvez você está passando no momento, ou algum cenário que você está passando no momento, é muito mais real. Tipo, a Zélie do Filhos de Sangue e Osso, quanto mais ela vai retornando a magia para dentro dela e pro mundo dela, mais o cabelo dela vai ficando crespo. Isso é uma transição capilar, sabe? Então, a forma como ela colocou isso, tipo, não vou falar que é uma transição, mas as meninas ou meninos que leem isso aqui, eles vão identificar que é uma transição capilar, e isso pode ser colocado de qualquer forma. Então, a partir disso, eu comecei a falar, então eu quero ler livro assim, que me represente. Que eu consiga me enxergar e entender que aquela vivência também é minha. Então, foi a partir disso, demorou muito tempo, até porque os autores não brancos não tinham tanto espaço quanto estão tendo agora, que é pouco ainda, mas estão tendo agora. Então, eu fico muito feliz com isso. Hoje a gente tem várias indicações para fazer, mas ainda tem muito mais aí livros para nascer e levar para os autores, para os leitores também. Olha só, e eu já vou deixar aqui que nesse bate-papo teremos aulas, porque eu tô tendo uma aula gigante, assim. Eu fico imaginando, porque tem muito isso. E eu vou acabar fazendo muita relação com o quadrinho, até porque eu acho que no quadrinho foi onde eu me senti mais representado. Nos livros, eu gostava de um autor e eu acabava comprando tudo que tinha daquele autor. Era basicamente assim. Tanto que eu acho que o primeiro autor que eu tive uma paixonite assim foi o Tolkien. E aí, até hoje, tudo que sai do Tolkien eu quero, não importa. Tipo, é Tolkien, eu quero. Tanto que eu tenho o Roverandom, eu sou apaixonado por Roverandom, que é uma história de pai para filho. Nossa, eu sou apaixonado. E é muito louco, porque falaram para mim que Hobbit era assim, que ele tinha escrito Hobbit para os filhos. Aí eu parei para ler, eu falei, mas onde que entra os filhos em Hobbit aqui, que não faz sentido, né? Aí eu fui ler Roverandom e falei, achei. Aí eu, pronto, Tolkien, né? Mas nos quadrinhos, essa coisa do personagem é mais nítido porque é visual, né? E como que é isso pro livro, pro leitor do livro? Porque às vezes a pessoa tá lendo... se eu for falar Neil Gaiman, eu li Neil Gaiman, eu li Deuses Americanos, e para mim o Shadow Moon é o Shadow Moon. Né? Na série é um homem negro. E
Não que eu não tenha gostado, até porque eu gosto bastante, só não gostei da última temporada, mas tudo bem. Mas a adaptação ficou muito legal até então, só que no livro não é assim, né? Não tem essa descrição. E como que é isso no livro? Porque eu tô perguntando isso agora, isso não estava nem aqui, porque eu achei muito legal isso da reflexão sobre a transição capilar. Como que é identificar os personagens assim no livro? Como que é? Porque nem sempre é claro. Tem autores que realmente não especificam a característica do personagem, e isso é muito difícil. Porque, e é engraçado porque a nossa cabeça, por exemplo, de todo mundo, eu acredito, já remete àquele personagem como se ele fosse branco, do cabelo liso, dos olhos claros. Então, até o autor especificar as características desse personagem. Muitos autores não fazem isso, mas eu acho que hoje é muito mais presente. E hoje também tem muitas capas que tem muitas imagens do personagem, ou uma pessoa mesmo, que você já remete o personagem àquela pessoa. Mas o autor, ele tem a obrigação, eu acho, de especificar como vai ser esse personagem. Porque as pessoas realmente elas ficam, não, mas eu pensei que ele era branco, mas eu pensei que ele era isso, mas eu pensei que ele era aquilo. E na verdade não era, sabe? Quando vai ver, não era. Tipo, tem uma personagem mesmo da Rainha Vermelha que ela não é branca. E as pessoas acham que ela é branca, mas ela na verdade não é branca. E se vai ter adaptação. E aí quando chegar ela não vai ser branca, as pessoas vão falar, não acredito que ela não é branca. Entende? Então é prestar bem atenção nas características do personagem. Muitas vezes a tradução confunde, tipo, aquela pessoa tem cor de bronze. Ou aquela pessoa, fala cor esmeralda. Você fala, essa pessoa é verde? Como assim? É porque é bem complicada a descrição de lá de fora para traduzir para cá. Ou a pessoa tem pele dourada, e você acha que a pessoa, sei lá, tem cor de ouro, sabe? Amarela. Então, é prestar atenção nessas características. E livro, para mim, sempre quando eu vou ler, eu me teletransporto pro universo. Então parece que eu nem tô aqui. Nem tô aqui, eu estou lá. E eu tenho que prestar atenção em tudo que eles estão falando para eu conseguir imaginar o personagem. E eu tenho essa habilidade de imaginar personagens incríveis na minha cabeça. Eu não sei como eu consigo fazer isso. Mas eu consigo imaginar um personagem na minha cabeça certinho. Quando eu vejo uma pessoa e falo, meu Deus, aquele ator é igual, tem que ser ele. É tipo peraí, não, agora eu vou até sentar direito. Como assim você tem uma habilidade de pensar personagem e você ainda não terminou o seu livro, mulher? Aí, é só você... não. Eu tô muito curioso pra sua história, você não faz ideia. Não faz ideia. No dia que você terminei de escrever, eu tô te mandando mensagem. Cadê? Vai sair aonde? Pode deixar que eu vou te mandar uma prova antecipada pra você. Nossa, eu tô muito ansioso. De verdade, quando eu li isso, eu falei, caraca, 17 anos, tô escrevendo. Tá pronto. Tá pronto. Tá. Não. Você tá escondendo ouro, Milena. Você escreveu... Não. Você tá escondendo... já... Ainda é complicado essas coisas. Tem que sentar e pesquisar direitinho essa história, como é que vai ser, porque hoje a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente coloca algumas características em alguma história. Então não pode ser simplesmente jogado. Naquela época, eu não pesquisava tanto assim, eu só colocava e era isso e acabou. Mas, e aí, existem outras vivências, não vai ser só personagens negros que eu vou colocar, não vai ser só personagens héteros e cis que eu vou colocar. Então são vivências e também contextos que a gente tem que pesquisar, mas quem sabe um dia vem aí. Né? Gostei. Eu tô ansioso. Estarei atento às caixas de mensagens para essa prévia, porque eu quero. Nossa, eu tô até tremendo aqui, meu Deus. Eu vou até separar a roupa para esse momento e vou deixar ali. Vai ser evento. Com certeza. Será o quê? Na hora quando eu receber, eu cancelo a agenda. Eu não quero saber mais nada. Mais nada. Eu quero ler isso aqui para o mundo. Pode cobrar. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu até perdi o que eu ia falar aqui. Mas puxando isso de como entender o personagem, porque tem um lado que aí é o meu lado leitor. Por exemplo, eu estava lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é o livro que eu estou relendo agora. Uhum. E aí teve uma passagem do livro que eu tava nessa, assim, né, de entrar nesse estado de flow, de viajar para lá, assim. E eles estavam... tem uma cena do livro que eles estão saindo de uma explosão que teve no estádio de cricket. Uhum. Um negócio assim.
E aí eu li a página umas 3 ou 4 vezes. E não me transportei para lá. Eu falei, não quero mais ler. Aí eu fechei o livro e guardei. Eu falei, não é para ler hoje. Não é para ler hoje. Eu tinha me preparado muito. Eu falei, hoje eu vou terminar esse livro. E a meta era essa, terminar o livro 3 naquele momento. E aí eu não me transportei. E aí eu desisti. E eu tô pensando nisso, nessa coisa do identificar o personagem. Porque eu também me transportava pro livro. Eu lembro de eu lendo O Hobbit, e tem uma cena do livro que eles estão subindo uma escada, e ele descreve o degrau. Eu imaginava eu do lado do Bilbo subindo a escadinha lá, assim. Ai, vamos subir a o escadinha. Eu achei isso Tolkien, demais. né? É, O Tolkien é incrível, ele descreve tudo, meu Deus do céu. Eu lembro de é. também lendo o Hobbit. É impossível você não imaginar o Hobbit. É impossível você não imaginar um livro do Tolkien. Porque ele faz tudo, assim. Ele literalmente dá todas as características para você. E mesmo que ele não dê todas as características do personagem, a ambientação que ele faz é muito boa, é muito visual. Por mais que seja aquela coisa lenta, maçante às vezes, mas é tipo, ele está segurando um copo de café da cor preta e o líquido, sei lá, amarelo. Então, assim, é Aí você impossível você começa a não. aguar aqui. Então, é impossível você não se teletransportar para lá. Ele tem tinha, né, essa habilidade incrível de fazer esse tipo de universo. Eu acho que os autores contemporâneos, eles tinham isso. E hoje também, mas existem histórias hoje que não são tão descritivas quanto um livro do Tolkien ou um livro do George R. R. Martin, que são alta fantasia, mas alta fantasia para adultos, digamos assim, não para qualquer pessoa ler, porque não é todo mundo que vai se identificar com a escrita. E hoje existe muita fantasia jovem adulto, o YA que a gente fala, né? Que e é isso, é mais sobre o personagem em si do que o universo, sabe? Mais sobre as tretas familiares, ou as tretas amorosas, ou os poderzinhos, que a gente fica mais ali intrigado do que o próprio universo. Mas tem autores que conseguem fazer as duas coisas. E isso é incrível. E é aquela coisa, um inspira o outro. Nenhuma história hoje em dia é original, mas você pode fazer do seu jeito. É isso que eu penso, pelo menos. Pô, aulas. É isso. Mi, deixa eu entrar direto, porque agora eu quero um momento de polêmica nessa nossa conversa aqui. Porque, ó, eu entrei trazendo a Mi de 17, agora eu quero polêmica, eu quero fogo no parquinho. Ai, senhor. Porque, não, apesar que eu acho que não vai ter fogo no parquinho, mas eu quero, entendeu? Porque nem sempre querer é poder, né? Mas qual que seria a sua adaptação de livro favorita? Ó, e por quê? Senhor amado, não estava preparada para essa. Não estava preparada. Nossa, então, eu acho que eu não tenho uma favorita, eu tenho favoritas, mas eu acho que eu posso listar aqui tanto Sombra e Ossos, que foi uma série incrível, que inclusive melhorou muita coisa do livro, e eu posso citar também, talvez não, vou citar aqui It, a Coisa, do Stephen King, que pra mim é uma adaptação perfeita. Não aquela adaptação antiga, a nova ali de 2017, ela é uma adaptação muito boa. A segunda parte nem tanto, mas a primeira parte das crianças é uma adaptação incrível. Parece que eu tô lendo um livro de novo, é um livro de 1.200, não sei, 1.000 e pouquinhas páginas, que foi adaptado de uma forma incrível, assim, que dá pra você entender e dá pra você acompanhar a história do começo ao fim. Sombra e Ossos já tem aquela polêmica qual é o melhor? O filme, a série ou os livros? Viu? Então, é isso, né? Que eu quero chegar. Aí que eu quero chegar, viu? Polêmica. Assim, eu gosto muito dos livros. Eu acho que... E foi a primeira trilogia que a Ali Bardugo escreveu. Então ela tava ali no começo. Tem muitos problemas em Sombra e Ossos. E você também vai ficar muito, sabe, chateado com muitas coisas, porque é protagonista adolescente, tem protagonista adolescente e tudo mais. Tem a questão do personagem do Mali, que é o melhor amigo dela, ser muito machista nos livros, isso me irrita. Mas, isso me irrita muito. Tem muitas coisas que a Ali Bardugo não explica, que você fica, meu Deus do céu, tem que fazer o quê? Entrar na tua cabeça, minha amiga. Como é que eu vou entender isso aqui? E na série, ela foi produtora da série, ela estava lá acompanhando tudo, e ela tá mais madura agora, tanto que nos outros livros ela já amadureceu muito mais, de uma forma genial,
Então, lá na série, ela explica mais coisas. Na série, ela dá uma história pro Darkling, que não tem isso nos livros. Ela deixa os personagens com mais profundidade. O Mali melhorou 500 milhões de vezes. Eu terminei a série falando, cara, eu não tô acreditando que eu tô usando esse menino. Não é possível. Então, existem as maneiras de melhorar a coisa ali, a adaptação. Se você souber fazer, bem. Agora, existem maneiras que você destrói, por exemplo, Divergente, que destruíram a gente vai chegar aí. A gente vai chegar aí. Vai chegar aí. Porque eu vou chegar nessa das adaptações ruins. Uhum. Mas, para eu poder migrar aí, o que eu queria também entender com você é, quando a gente pensa em adaptação, a gente tem, beleza, tem isso vai ter em todo nicho, né? Tem sempre aquele fã chato que fica, não pode mudar isso, não pode mudar aquilo. Provavelmente tem o fã que se identificava com um personagem machista e agora tá falando, tipo, ele não é mais machista, eu não gosto, a série adaptaram ruim, sei lá. Porque tem umas almas cebosas perdidas no mundo, infelizmente. Não tem, eu não consigo entender isso, mas tem. Mas pensando no livro, o que a gente tem que entender que seria legal manter, assim? Não precisa... Eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas no seu ponto de vista, assim, para a adaptação ser boa, a pessoa mudou o protagonista de homem para mulher, de mulher para homem, essas coisas que no final não importa, desde que... desde que a história continue com a sua essência, eu acho. Eu acho que um bom exemplo disso, e muita gente pode me massacrar agora, mas, gente, gosto é gosto, né? Aquela coisa. Eu acho que um ótimo exemplo disso é Maze Runner, que eles fizeram... O primeiro livro é quase idêntico ao primeiro livro, no primeiro filme, o primeiro livro é quase idêntico, só que eles mudaram muita coisa. Eles mudaram, tipo, a reviravolta, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito mais no livro, mas eu entendi também no filme. Eu acho que é aquela coisa da esperança, sabe? Porque Maze Runner é uma série de livros que não tem esperança, na verdade. Você não tem esperança nenhuma, você só sofre. Mas eu acho que no filme eles quiseram dar uma esperança a mais. E deixaram a essência, que é aquela coisa do desespero, aquela coisa de se questionar quem é realmente cruel. Será que é o universo que tá acabando com a gente? Ou será que é o governo? Então, deixou essa essência lá. Desde que, sei lá, mude o personagem era branco, ficou negro, não tem problema, sabe? Ele é um personagem que não existe. Não existe. Ele tá ali, que o autor criou, mas ele é um personagem fictício, ele não vai existir. Então, em Sombra e Ossos, por exemplo, teve um Mario que ele era super machista, foi ok ter mudado ele. Eles inseriram a história dos corvos ali, que não tem na trilogia original, e ficou incrível. Tanto quando eu fui ver o trailer, eu falei, meu Deus, eles vão colocar os corvos. Por que eles vão colocar os corvos? Meu Deus, o Bardu não coloca esses corvos direito. E assim, ela fez de um jeito genial, que ela vai conseguir trabalhar nas outras temporadas de formas separadas. E isso deu mais engajamento para a série e não deixou a história tão maçante. Porque acompanhar a Lina é legal, mas os corvos, eles são muito dinâmicos. E isso deu uma coisa a mais para a série. Então, eu acho que desde que não perca a sua essência, que não deixaram perder a essência, por exemplo, de Sombra e Ossos, tá tudo bem, sabe? E, gente, mudar personagens é normal. É normal. Mudar roteiro é normal. Tem coisa que não funciona no audiovisual. Só funciona ali na escrita. Não tem como. Então, eles vão ter que mudar. E tudo bem, desde que eles não, deixem a essência lá e não mude isso. Eu sou super a favor de adaptações. Eu acho que são coisas diferentes, mas eu gosto de sentir aquela coisa que eu senti lendo, sabe? Tipo, meu Deus do céu, é isso, é sobre isso. Eu gosto assim. Desde que faça isso, tá tudo bem pra mim. E qual que é a sensação quando você imagina um personagem e o personagem não é o personagem que você imaginou na adaptação? E eu falo isso, agora você falou isso, eu lembrei de um amigo meu, né? Porque eu tenho o Game of Thrones, os livros e os quadrinhos, né? E eu assisti a série. E aí eu tenho um amigo que ele não assistiu a série. E, ele se recusou a assistir a série. Ele falou, eu vou terminar de ler todos os livros, aí eu vou baixar, vou comprar, vou pegar onde tiver que pegar a série para ler. E ele falava, não, porque eu imagino os personagens do jeito que estão na minha cabeça. E é isso.
e eu não quero que ninguém mude como eu imagino os personagens. Tipo, era isso. Porque ele falava, não, porque vai estragar a minha experiência. Porque a série não terminou ainda, né, de livros. Então, se eu tiver uma outra experiência antes, eu vou imaginar o contexto da história de uma outra maneira. Eu falei, caraca, o que... Você tá pensando muito à frente do negócio, muito fã fiel demais, assim. E como que é isso pra você, assim? Sei lá, você tava imaginando um moreno alto e tal, e aí chega um moreno baixinho, era um cavalo lindo e não sei o quê, e aí e é um burrinho, né, um potrinho, assim, meio capenga. Sei lá, como que é essa sensação pra você nesse momento? Eu já passei por essa frustração, mas eu acho que eu não sou tão extremo assim de, não vou assistir porque, sei lá, minha série ainda não acabou, sabe? Como eu falei, tem coisas que funcionam no livro e tem coisas que não vão funcionar no audiovisual. Às vezes eles não vão achar aquele personagem igual, sabe? Tipo, que tá ali no livro. Ou às vezes eles vão achar, tipo, uma pessoa que tem as características daquele personagem, mas ele não é igual. Tipo, ele é super diferente. E aí, às vezes, a gente olha e fala, ai, não sei se essa foi uma boa escolha, não sei. Aí, quando você vê, tipo, na prática mesmo, você fala, cara, você é aquela pessoa. A personificação não tem como mudar. É aquela pessoa. Mas eu já passei por essa experiência, eu acho que com Fallen, que é, nossa, uma série de livros antigas, que quando eu fechei a adaptação, na verdade, eu não queria assistir, eu tive que assistir para fazer trabalho, conteúdo e tudo mais. Só que eu esperava as asas de um anjo normal. E o que me entregaram foi tipo um negócio nada a ver. Não era um anjo aqui, não era uma asa, era um negócio de luz. Tinha luz. Assim. Falei, gente, o que está acontecendo? Eu não assisti Fallen porque foi um negócio assim, porque eu tinha visto algumas resenhas, algumas coisas do pessoal que lê o livro, e eles falaram, tipo, gente, tipo, não é, não é. Aí eu não assisti. Eu falei, então deixa. Falaram que não é, não é. Não é. E tipo, eu fiquei. Eu falei, que é isso? Eu mandei pra minha prima até, eu falei, Nayara, o que tá acontecendo nesse filme? O que é isso? Então, assim, são coisas que realmente pra mim não dá, mas se tiver de mudar personagem, mas se o personagem ali, aquele ator, tiver a característica daquele personagem, pra mim tá tudo bem. Uma coisa que teve, por exemplo, com Por Lugares Incríveis, que o personagem é branco e no filme ele é negro. E as pessoas falam, não acredito, não sei o quê. Gente, mas desde que ele tenha a essência daquele personagem, tá tudo bem pra mim, sabe? Pode ser qualquer pessoa, tá tudo bem. Vai mudar de homem pra mulher, enfim, pra mim tá tudo bem. E as pessoas às vezes quebram a cara, né? Porque falam, não, mas deu certo. Agora que eu vi, deu certo. Tipo, calma, gente, vamos deixar a pessoa fazer primeiro. Se não der certo, aí a gente fala, não ficou legal. Muda a pessoa. É isso. E vamos então para a série, para adaptação de livro, adaptação de livro em série e filme, que deu muito errado. Fallen é uma delas. Apesar de que eu não posso falar muito, porque eu já não gosto muito dos livros, né? Não sou muito fã dos livros, assim, mas Fallen é uma delas. Vão me massacrar aqui, mas, gente, me perdoa, assim, mas eu não consigo gostar de Iluminado. Eu acho horrível, horroroso. Com essas palavras mesmo, porque, pra mim, aquele ator não passa nada do protagonista. Aquela ambientação não é legal. Ai, não é bom. Não gostei. Não. O livro, pra mim, é incrível. Assim, foi um livro que realmente eu li em 2 dias, porque não tem como você parar de ler, sabe? Não tem como você... meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer nessa história, porque ele é um suspense. Então, suspense, você quer saber o que vai acontecer no final. Uhum. E pra mim, a adaptação não deu certo. E eu acho que Divergente, que é uma das mais polêmicas aí, que real não foi bom. Foi bem ruim. Tanto que não terminaram até hoje. E ficou com Deus. Graças a Deus, né? Claro, não. Deixa lá, quietinho. Eu acho que não funcionou, não. Divergente é o que saiu direto pro VOD, né? Ele não foi pro cinema. Não, acho que o último não foi. O último não foi pro cinema. Aí, também não, sabe? Eu acho que uma adaptação também que não deu muito certo, na verdade, foi o Hobbit ali, a segunda parte. Ali... Eu acho que não deu certo, não.
Nossa, não deu não. muito. Eu gosto Horrível. muito dos outros filmes, mas eu acho que ali não deu certo. Eles inseriram umas coisas que eu fiquei. O que tá acontecendo, Brasil? Tolkien tá se remexendo lá no caixão da puta. Demais. Tanto que eu assisti só o primeiro. Eu assisti só o primeiro. E o primeiro eu fui assistir e falava, meu Deus. Tanto que eu cheguei em casa, eu fui ler de novo. Porque nossa, eu achei demais o primeiro. Só até ali, só. Depois eu falei, não nem no streaming eu assisti. Eu falei, não quero ver isso daí. Não assim, é um filme ok, mas que tem os seus problemas. Eu acho que não precisava de tantos filmes assim. E isso eu percebi depois que eu fiz um conteúdo sobre, o pessoal ficou, ai, Hobbit, pior adaptação. Eu falei, gente, como assim? Aí eu realmente pensei, falei, é verdade, eu concordo com vocês são incríveis. É sobre isso. E agora a Milena de 17 anos. Milena, quantos anos você tem agora? Desculpa a pergunta. E eu falo quando eu tenho, se isso for um problema. Não é, eu tenho 24. Então tá. Não, porque vai que eu tô falando, a Milena de 17 anos, quantos anos você tem? 18. Não! Tá. É mesmo, não mudou nada, não. Tá. Mas agora a Milena de 24 é diretora poderosa, dona de produtora bilionária de filmes. Você é a rainha do rolê agora, assim. Você é um crossover, assim, de Queen Latifah com Regina King, assim, entendeu? Ah, meu Deus! É esse crossover, assim. Milena é nevoada, assim. E aí você pode falar, eu vou escolher o livro que eu quero, e eu vou adaptar do jeito que eu quero, e não tô nem aí. Qual que seria o filme? Qual que seria o livro, perdão? Caraca. Gente, pergunta difícil. Olhando pra minha estante. Nossa, é uma pergunta muito difícil. Assim, eu não vou falar Filhos de Sangue e Osso, porque já foi comprado os direitos. Então, deixa eu ver o que a Disney vai fazer. Mas eu acho que um livro que eu adaptaria é The Kiss of Deception, que é uma fantasia medieval também, que tem toda aquela coisa do suspense para saber quem é o príncipe, quem é o assassino. Porque, na verdade, essa história é de uma princesa que fugiu do casamento dela. Ela fala, gente, não vou casar não, fica com Deus aí. E o príncipe fica com raiva e vai atrás dela. Tipo, quem é essa garota que tá desafiando a não se casar? Porque, na verdade, ele queria ter a coragem dela. De, tipo, falar, não vou fazer isso também. Só que o pai dela acabou colocando a cabeça dela a preço, assim. Falou, quem achar ela vai ganhar esse tanto de dinheiro. E aí tem um assassino que vai atrás dela. E a narrativa do livro, a gente só sabe quem é a princesa. A gente não sabe quem é o príncipe e quem é o assassino. Do momento que eles estão ali com ela. Então, eu acho que é uma trilogia incrível, assim, uma trilogia muito poética, que vai falar muito sobre essa coisa da liberdade, de você ter os seus próprios interesses e você ter essa independência. E eu não acho que muita gente iria saber adaptar The Kiss of Deception, porque muita gente ia levar pro lado do romance, mas eu já levo pro lado mais de liberdade, sabe? Da questão da independência mesmo. E desse poder feminino que é colocado dentro do universo. Então, eu acho que eu adaptaria essa série. Então tá aí o crossover desse multiverso, Queen Latifah e Regina King aqui na minha frente. já disse qual que é o livro que ela vai comprar os direitos. Gostei. E você me deixou curioso em ler, viu? É muito bom, Leia. Depois tem uma duologia no mesmo universo ali, que é a Dinastia de Ladrões, que eu prefiro, inclusive, porque a personagem, eu me identifico muito mais com ela, porque a Lia é mais tranquila, digamos assim. A outra personagem, ela é mais doida, sabe? Fala, ai, gente, vou fazer isso aqui mesmo, acabou. E é isso. Mas leiam, gente, é muito legal. Gostei. E você fala muito sobre fantasia, eu vou pegar esse cliffhanger para falar. Eu tô olhando pro lado para eu não falar o nome errado, porque é o fantasia-se, né? O fantasia-se na literatura. E eu queria que você me explicasse de onde que surgiu esse projeto, o que vem a ser essas fotos maravilhosas. Porque essa mulher é um camaleão, essa mulher. Vocês assistiram Lupin na Netflix e estão achando que o Lupin, né, que o Arsène Diop é o cara que vai se fantasiar de tudo e todos e tal, que inclusive a fantasia dele de bombeiro na última temporada lá, meu Deus do céu. Não, desculpa. Não. Mas, ó, aí você olha aqui, ó, você tem até a mulher, eu tô olhando pro lado porque eu tô com o seu Instagram aberto aqui, tá? Até a mulher tomando café, você fala, meu Deus, ou é chá, não sei. A foto que você tá com a canequinha preta e branca ali, para mim é café, porque eu sou viciado em café, né? Então. É chá.
É chá, é chá. Uma pessoa plena toma chá, porque ela tem que manter essa tranquilidade Eu dela. gosto de café também. Então é isso. Ó, porque você olha todas as fotos da mulher, assim, cada hora ela tá. Tipo, essa mulher é um camaleão. A mulher é um camaleão. Se ela aparecesse aqui, eu falo, ué, não tinha visto esse visu ainda, esse look. Apesar que eu acho que não tem nenhuma foto sua de touca aqui. Pelo menos não no começo. Tá vendo? Essa mulher é demais. É um camaleão. Explica pra gente o que é o fantasia assim, na literatura. O Fantasice, na verdade, era um projeto que eu queria fazer há muito tempo com uma amiga minha, que é a Monique, do Viagens Literárias. Ela também tem Instagram e um canal no YouTube. E a gente gosta muito de fantasia. A gente tem gostos parecidos, só que a Monique gosta muito daquele, ela mesma, palavras dela, daquela fantasia pode pilim-pim-pim. Só não te interrompendo, só pra galera entender, a gente tá falando fantasia, não é tipo, gosta de carnaval, não. É o gênero fantasia, tá? Sim. E ela gosta mais dessa fantasia que tem mais romance e tudo mais. Eu já gosto mais de uma alta fantasia, que tem uma coisas épicas e essas coisas. E a gente já queria fazer há muito tempo. E quando eu voltei com o meu Instagram, a gente fez o Fantasice, que foi o nome que saiu assim do nada, porque eu tenho um projeto com um amigo meu que se chama Anime-se, que é sobre animes. Falei, por que não fazer Fantasice? Então vai ser Fantasice. E é um projeto que a gente lê livros de fantasia, a gente coloca alguns desafios, livros encalhados, ou livros de fantasia urbana, ou alta fantasia, ou fantasia infanto-juvenil, para todo mundo ter acesso a todos os tipos de história de todas as idades. E para quem gosta também muito de fantasia, né? Obviamente. Então a gente tem esse grupo no Discord, que a gente lê todos os dias à noite ali, faz um momento de leitura e discute sobre, e também tem as leituras coletivas, que todo mundo lê o mesmo livro no mesmo período de tempo, que nessa primeira edição foi Castelo Animado e Uma Chama Entre as Cinzas. Castelo Animado é incrível, gente. Quem é que não conhece Castelo Animado, né? Do estúdio Ghibli, todo mundo conhece. E Uma Chama Entre as Cinzas é um livro... Eu vi a publicação sobre o Castelo Animado, você até falou que comprou os livros, fez um unboxing quando chegou. Eu preciso falar aqui que eu tô sendo muito feliz em montar o Silver Disses Podcast, porque eu tô trazendo uma galera que eu sou muito fã e a galera não sabe. E muita dessa gente que eu tô trazendo, a galera nem me conhece. E eu tô tipo, eu já vi você falando disso. Eu já vi. É demais, tá? É demais. Eu acho isso muito legal. Eu vou fingir normalidade aqui, tá? Não, Mas isso, Fantasice. Não, eu vi você falando do Castelo Animado, eu ia falar que eu fui mais um exposed aqui nesse podcast, porque eu não sabia que o Castelo Animado tinha livro. Eu conheço a animação. Muita gente não sabe, mas acho que esse realmente muita gente não sabe. Teve já uma publicação aqui no Brasil desse livro há muito tempo atrás, só que são 3 livros. Então, a editora trouxe esses 3 livros agora, em edições lindíssimas, e vale muito a pena comprar, porque, ai, gente, é linda essa história, pelo amor de Deus. Todo mundo precisa ler. É um infanto-juvenil, só que é aquela história infantil que, tipo, você leva tantas lições com você depois da leitura, e é um livro tão rapidinho de ler, que você vai ficar ali com o coração quentinho. Eu digo isso porque eu fiquei, então super recomendo. Viu? Então fica aqui mais um. Eu vou deixar aqui uma lista de livros na descrição do vídeo do podcast, porque a galera precisa pegar tudo isso para mim. É muita referência. É muita referência. Não, demais. E para você que tá vendo e ainda não sabe o que é o Fantasia, eu vou deixar na descrição o link do Instagram da Mi. E é muito legal porque em algumas publicações dela, ela montou os carrosséis, e ela falou aqui sobre o que é alta fantasia e tudo mais. Tá vendo? Eu tava vendo tudo lá. E aí tem lá. Engajando o conteúdo, isso é bom. É isso. E no último, inclusive, eu postei sobre alguns autores não brancos que escrevem fantasia. Algumas pessoas não conhecem. E esses livros às vezes ficam parados lá e a editora não publica o restante porque as pessoas não leem. Então, gente, vamos ler os livros para trazer, porque imagina uma pessoa que não tem acesso a livros em inglês, a pessoa não consegue ler inglês, ela não vai conseguir ter acesso à história. Então é sempre bom a gente engajar esse tipo de literatura para trazer para cá e todo mundo ser feliz lendo. Eu sei que tá falando, trazendo os almas cebosas de volta aqui para a nossa resenha, para o nosso bate-papo. Tem
muito caso de autor que não tem a publicação, não tem a continuidade dos trabalhos publicados em relação a, tipo, o autor negro, o autor branco, a autora. Tem muito disso também? Tem. Tem bastante. É porque, assim, muitas pessoas ainda não sabem qual é a diferença de ter uma representatividade no meio de absolutamente tudo. Eu não tô falando só de livros, sabe? Então a gente precisa ter isso para todo mundo conseguir se enxergar. É tipo um vídeo que eu vi de um menininho asiático assistindo o trailer de Shang-Chi. É sobre aquilo, ele ficou todo feliz, animado, fazendo lá as poses e tudo mais. Então, as pessoas ainda continuam lendo autores brancos e os mesmos autores, sabe? Acho que sim, a gente tem que vangloriar esses autores que deram vida a novos universos e inspiraram outras pessoas, como o Tolkien, o Stephen King e até mesmo o problemático H.P. Lovecraft, foram autores que criaram universos. Só que existem outros autores que fazem coisas até melhores e exploram de jeitos diferentes. Tipo a N.K. Jemisin com A Quinta Estação, que ela se inspirou no universo do H.P. Lovecraft para fazer o universo dela, e ela é uma autora negra, sabe? Ela é uma autora premiada, ela é incrível. A gente tem a Octavia Butler, que é a mãe da ficção científica e do afrofuturismo, que muitas pessoas ignoram ou falam que eu não sei pra que essa história, que eu não entendi essa história, ela não explica isso, não explica aquilo, sendo que é ficção científica, sabe? Ficção científica, nem tudo a gente vai ter uma resposta clara, gente, porque é ficção, né? Então, as pessoas não entram nisso, tipo, autores LGBTQIA+, também que precisam ter mais espaço, então eles acabam ficando no mesmo Sarah J. Maas, no mesmo J.K. Rowling, no mesmo isso e aquilo, e sempre as referências são as mesmas. Eu acho que a gente tá em tempos diferentes, que as nossas referências têm que ser outras já, não essas. Essas já passaram, tem que ser lembradas sim, mas já passaram e é tempo para novas coisas. E as editoras às vezes não trazem uma continuação, por exemplo, Bruxa Cata demorou para trazer a continuação porque as pessoas não falam sobre. Tem, às vezes, um preconceito com a capa, ou um preconceito com a sinopse, e não dá uma chance. Quando eu, por exemplo, falo de Bruxa Cata, nossa, mas eu nem sabia que esse livro existia, sendo que a editora foi lá e publicou. Ou Filhos de Sangue e Osso, que se eu não tivesse falado muita gente não teria lido, ou as pessoas ao meu redor, gente, pelo amor de Deus, esse livro, eu não aguento mais. E aí virou esse fenômeno. Tanto que a Tommy fez basicamente tudo sozinha, porque ela virou uma autora best-seller. Ela foi em vários programas. Ela é incrível. Então, o livro dela virou um best-seller. Ela é conhecida por todo mundo. Mas se a gente tem uma noiva fantasma, por exemplo, da Yang Se-chu, que traz os elementos asiáticos, chineses, mais especificamente falando, para dentro da fantasia, se não tem ninguém falando, não tem ninguém comprando, não tem ninguém lendo. E a gente precisa ler essas histórias com outras mitologias, principalmente dentro da fantasia, para a gente ter mais conhecimento, principalmente daquela cultura. E a gente sair um pouco da caixinha. Então, isso ainda é um problema, mas eu acho que as pessoas estão lendo mais, mas ainda precisa de mais. Caramba, aulas. Essa é a quarta vez que eu tô falando isso nesse podcast. Vou fazer aqui vou fazer um aulômetro aqui, né? Porque isso é muito. Você falando, e é real mesmo, assim, você falando, eu me senti muito representado, porque tem umas piras momentâneas quando eu vou comprar quadrinhos. Assim. Pô, eu compro, sempre quando eu vejo que o roteirista ou o cartunista é a roteirista ou a cartunista, né, a artista, eu compro. Tipo, tô nem aí, compro, ponto. Pra dar apoio. Vou comprar. E aí, eu comprei uma história que é de guerra, assim, e ainda peguei numa promoção, assim, com um cadernado de luxo e tal. E aí eu comprei e tirei uma foto e publiquei, falando, nossa, olha só o quadrinho que eu descobri, porque eu tava vasculhando promoção e achei e comprei. Aí vieram me perguntar, a promoção é boa? Não, a história é boa? Eu falei, não sei. E aí falaram, como assim você não sabe? Você comprou? Eu falei, é uma artista. Eu comprei porque eu quero conhecer o trabalho de uma artista. E é uma mulher desenhando. Eu quero conhecer o trabalho dessa mulher. E aí a galera começou a reclamar comigo, assim, tipo, você não faz isso com homem, você não sei o que. Eu falei, mas gente...
Na verdade, homem não precisa, gente. Já tem bastante visibilidade. E aí ainda eu quase falei, tipo, não importa, o dinheiro é meu, a vida é minha. Eu tava quase usando essa liberdade poética, assim. Tipo, cala a boca, o dinheiro é meu, a vida é minha, eu compro o que eu quiser, né? Já que você não quer entender, então eu não vou mais gastar o meu latim com você, né? Tipo, eu tava entrando nessa liberdade poética, assim. E eu me senti muito representado, assim. E eu entro nessas piras, né? Assim, eu vou comprar quadrinhos quadrinhos que falem de cultura asiática, quadrinhos que falem de quadrinhos europeus. Eu vou entrando assim, né? Do nada, eu falo, esse mês eu vou comprar alguma coisa X. Mas eu me senti muito representado, porque a galera esquece do quão importante é a pluralidade cultural ao se construir culturalmente. Né? Exatamente. Eu acho que numa história de ficção científica, por exemplo, quando eu não sou muito da ficção científica, mas quando eu fui inserida nesse universo através da Octavia Butler, por exemplo, que eu li Kindred, que ela usa um elemento da ficção científica que é a volta no tempo para a época da escravidão, que ela inclusive desenvolveu essa história quando ela estava dando uma aula, e aí uma menina falou: e se eu tivesse naquela época da escravidão, eu não ia me submeter a isso, não ia ficar quieta, não ia isso e aquilo. E a partir disso, ela criou uma história de uma autora no livro, ela é protagonista da autora, e ela volta no tempo do nada para a época da escravidão, e na verdade ela encontra os ancestrais dela ali. A pessoa que é o senhor dela é um ancestral porque ele teve uma relação ali com a avó dela. E ela tem que encontrar meios para ela não destruir essa linha do tempo, essa ancestralidade, para ela não deixar de existir aqui na frente. E eu vejo, às vezes, umas pessoas reclamando que mas ela não explica a volta no tempo, mas ela não explica isso, não explica. Primeiro que volta no tempo não tem explicação, gente, porque volta no tempo não existe, sabe? Eu quero que uma pessoa volte no tempo e me fale como é voltar no tempo. Não existe. Eu acho que é muito mais sobre a história em si, sabe? O impacto dela em si e a experiência da protagonista do que a volta no tempo. É tipo Vingadores, quando eles vão voltar no tempo. Como é que é aquela experiência deles? Você tá pegando ali a volta no tempo em si, tipo, olha que legal, eles voltaram no tempo, atrás disso e daquilo. Ou a experiência deles no passado. Então, eu acho que é muito mais sobre isso. Às vezes as pessoas se apegam a elementos que não precisam de explicação, porque é a experiência que vale. É da experiência que você vai tirar alguma coisa, não daquele elemento em específico. Então, eu acho que falta muito isso nas pessoas ainda, de entender que a jornada é muito mais importante do que aquela característica em si, sabe? Nossa, você acabou de... Você falou que você não é da ficção, mas você acabou de dar a melhor definição que eu conheço sobre ficção científica. Porque eu falo para todo mundo isso. Ficção científica não é sobre a tecnologia, não é sobre o que é a viagem no tempo. Né? É sobre a interação com a viagem no tempo. Então, é sobre a experiência. Se a gente for pegar Star Trek é sempre sobre como o universo, desde as galáxias não documentadas lá, interagem com tecnologia. Black Mirror é como os seres humanos interagem com a tecnologia. Então é tudo isso o tempo todo. E aí você acabou de dar a melhor definição que eu conheço de ficção científica, mesmo não sendo. Olha, vai ter a citação, mais uma citação de Enevoada. Agora, o próximo livro de ficção científica que vocês forem ler vai ter lá, Enevoada, depois da definição. Vai ter um asterisco, assim, você vai olhar no rodapé, vai ter lá, Milênio Enevoada, 2021. É isso. Se lembrem disso, por favor. Não, vão lembrar. Mi, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar com você aqui. Porque eu realmente anoto as coisas, eu tenho os rabiscos, eu sou do caderninho. Eu tô aqui, eu anoto tudo. Deixa eu ver. Não, acho que não, eu trouxe... tem sim, que eu não perguntei no começo. Tem sim, que eu ia pulando e tá anotado aqui, sou cego. Preciso melhorar o grau do meu óculos. Tem um... Isso eu trago em todo podcast. Que uma vez eu escrevi um texto que eu estava explicando o que é ser nerd. E, para mim, o nerd é a pessoa que gosta muito de alguma coisa. Ponto. Então, porque sempre tinha o nerd, é o cara da tecnologia que não tem traquejo social, que fica em casa e não tem amigos, né? E apanha na escola. Essa é a definição que veio dos anos 80, 90 para o mundo. Mas o nerd é basicamente uma pessoa que gosta muito de alguma coisa. Então,
no meu ponto de vista, você é nerd porque você gosta muito de livros. E isso e é muito louco, até porque agora ser nerd é um baita de um elogio, né? Então a gente está no momento de falar que somos nerds. E aí eu queria entender de você quando que foi que começou essa paixão por livros. Você no começo você falou que a sua mãe não tinha, não comprava livros para você, não tinha as condições, e agora você tem e tudo mais. Mas eu queria entender quando que foi que você virou essa nerd de livros, que olha para o lado para pegar uma referência da sua estante. Bom, eu acho que quando eu li ali na 7ª série, eu sempre fui muito curiosa com histórias, eu sempre gostei muito de histórias, mas eu acho que ali quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, foi a primeira vez que eu falei, olha, eu acho que eu quero continuar lendo, viu? Porque eu gostei disso aqui. E eu fiquei curiosa demais na história, porque ele começa falando que eu não sou um autor defunto, e sim um defunto autor. Então, é uma pessoa morta escrevendo a sua história. Então, a partir dali, eu acho que eu quis mais me aventurar em outras histórias, quis mais entrar no imaginário dos autores, porque eu gosto muito de imaginar de como foi que ele criou essa história. Onde é que ele estava, que brisa era aquela, e que imaginação é essa, pelo amor de Deus. Então, eu acho que foi a partir dali. Eu sempre gostei muito de filme, e, enfim, músicas, inclusive. Acho que tudo que envolve roteiro, eu gosto de imaginar como foi que a pessoa fez aquilo. Então, eu acho que foi ali na 7ª série, a partir do momento que eu li Machado de Assis, falei, bom, vou começar a ler. Agora é o momento. Machado de Assis. Machado de Assis. Ele é incrível. Nossa, gostei. Real aqui. Não, você... É diferente. Se você perguntasse para outra pessoa, talvez, ela ia falar, quando eu comecei a ler Harry Potter. Ia ser isso. Machado de Assis achei demais, porque eu não tenho nenhuma referência legal de leitura da escola. Pois é, e isso é uma coisa engraçada, porque as pessoas sempre falam, mas eu odiava ler na escola, eu odiava os livros que passavam, e eu gostava. Eu achava ok, achava legal. A biografia do Carlos Drummond de Andrade, ou A Marca de uma Lágrima, que esse livro é tristíssimo, e eu devorava, assim, é porque eu não tinha, eu acho que é também porque eu não tinha condições de comprar um livro, então toda vez que a escola dava um livro para mim, eu ficava muito feliz, e falava, cara, eu vou ler esse livro, e vai ter que ser esse, sabe? Tipo, uma menina na 7ª série lendo Machado de Assis, sendo que não vão entender, eu não entendi tudo naquela época, né? Porque Machado de Assis, não tem como. Só se o professor estiver ali e te explicar basicamente tudo. Então eu era muito curiosa, até toda vez eu chegava na professora e falava, professora, mas o que ele tá querendo dizer? É isso e aquilo. Então eu acho que essa curiosidade minha até deixava os professores felizes, porque a maioria dos alunos odiavam ler, então eu gostava. E eu só fui comprar meu primeiro livro no meu primeiro emprego com 17, 18 anos de idade, que foi a Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Então demorou muito até eu comprar o primeiro livro da minha estante. Então eu só tinha esses livros pra ler só. Eu já ia perguntar qual foi o primeiro livro que você comprou, você já entregou aqui já. Bom saber. Não, mas é muito louco, assim. E você lia por... Tipo, te davam, você lia. Hoje vamos ler, sei lá, em qualquer livro, literatura nacional... nossa sociedade dos poetas mortos aqui brasileira, você lia? Eu lia. Daí que eu vou ler. Por mais que às vezes eu não entendia, eu marcava, ia perguntar pro professor depois. Professor, me explica isso aqui que eu não entendi. Aí ela falava, então tá bom. Então é isso, vou continuar lendo. Caraca. Não, eu tô achando isso demais. Eu sempre gostei eu gosto de literatura nacional, eu acho que a gente tem que dar uma chance para isso, sabe? Ver com outros olhos, inclusive, porque Machado de Assis ele fazia muita crítica à sociedade. Só que a escrita dele é muito difícil, porque ele foi um dos primeiros romancistas aqui do nosso Brasil. Tanto que quando eu li Os Miseráveis, que é do Victor Hugo, ali no prefácio, eles falam que o Machado de Assis teve muita influência do Victor Hugo para escrever os livros dele. E é aquilo, gente. É exatamente aquilo. Quando você lê Os Miseráveis, você tá lendo Machado de Assis, basicamente. Que é romancista. Ele é cara do romantismo. Todo mundo muito descritivo em absolutamente tudo.
E eu acho que hoje tem um impacto diferente, tipo, se você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas, Um Alienista. Então, acho que vale a pena dar uma chance. Hoje em dia eu não leio tanto clássico da literatura brasileira, porque, né, tem outros livros para ler, que não tem muitos outros livros para ler. Mas acho que vale a pena dar uma chance. Eu sou muito grata por esses autores, assim, por ter construído a Milena Leitora. E eu tinha aquela curiosidade de conhecer. Então, agradeço a mim também por ter tido a curiosidade. Não, eu sou o completo oposto, assim, porque na escola, na minha época de escola, eu tinha umas professoras de português que elas eram, eu não vou falar ruins, porque também, né, nem todo adolescente, criança adolescente na escola é a melhor criança adolescente na escola do mundo, né? Mas era aquela coisa, vocês têm que ler e decorar. Eu falava, não vou. Falou, chato. Falou que tem que ficar chato. Então eu não lembro qual autor que era, mas eu lembro que tinha um autor, literatura clássica brasileira, que ela falava assim pra gente decorar os poemas dele, porque um dia a gente vai estar na fila do banco e aí a gente não vai ter nada para fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai lembrar dos poemas do autor na cabeça. Eu olhava para a professora e ficava tipo, professora, que mundo você tá? Porque nunca que eu vou estar na fila do banco e eu vou lembrar de um poema. Eu vou ficar xingando a fila porque eu quero ir embora logo, não lembrando do poema. Essa era como ela tentava me motivar a ler. Eu, tipo, não era assim que... Não era assim. Né? E curiosamente, o primeiro livro que eu li na escola, de pegar para ler mesmo, foi O Retorno do Rei, de Senhor dos Anéis. E eu comecei a ler do Retorno do Rei. Como assim? Eu comecei a ler do Retorno do Rei. Eu fui na biblioteca, eu falei, eu quero pegar um livro para eu ler e tal, quando abriram a biblioteca da minha escola para aluguel de livro. E aí eu fui procurando, e eu fui. E aí peguei lá, tipo, Retorno do Rei. Mas é uma trilogia. Tá, mas cadê os outros dois? Pegaram, emprestaram e nunca devolveram. Falei, vou começar a ler desse. Um dia eu vou ler os dois primeiros, não tem problema. Então, o primeiro livro que eu peguei para ler, assim, pelo menos que eu me lembro, é Retorno do Rei. Uhum. E aí, né, tá vendo? Só muito Tolkienista, assim. É muito. Mas eu acho que isso é bom, sabe? Porque você tem esse resgate de quando você era mais novo. Eu acho que esse sistema de influenciar os adolescentes a lerem é um pouco problemático, porque você tem que ler esse livro, ou dar um livro com uma linguagem muito difícil para a gente ler, e a gente não vai entender, sabe? Eu acho que hoje existem, principalmente aqui eu vou fazer um apelo a livros jovem adulto, que são muito importantes, principalmente na formação de adolescentes, porque é um livro jovem adulto. Então existem vários gêneros, existem, enfim, vários tipos de história que pode passar na escola, você vai ler esse livro aqui, você vai entender ele, você talvez faça um trabalho sobre ele, o que você gostou mais, o que você se identificou, qual é o tempo da narrativa, que eles sempre falavam isso. Então, eu acho que esses autores contemporâneos brasileiros, clássicos, é um pouco problemático passar nas escolas, porque as pessoas não vão querer ler mesmo. Se fala lá, o Machado de Assis fala, não sou autor de defunto autor, a pessoa vai falar, o quê? Não entendi nada que você tá falando. Não faz sentido. Então, eu acho que precisa um pouco mudar esse sistema, mas a pessoa pode ser tipo você ir na biblioteca da escola e achar o Retorno do Rei, quem sabe? Retorno do Rei, e já era. E eu lembro que foi uma leitura bizarra, porque eu peguei era uma das primeiras versões do Retorno do Rei, e quando eles estão em Gondor, que ele vai explicar os anéis da cidade e tal. Quando ele vai explicar o gramado da árvore branca, é uma página e-meia, ele explicando o piso e o gramado da árvore branca. E eu fiquei com aquilo, falei, gente, tipo, não precisa de tudo isso. Tipo, é uma árvore morrendo. Não precisa de tudo isso, né? Realmente não precisa, mas é o Tolkien. É o Tolkien, é isso. E o Hobbit, a escrita do Hobbit, claro, ele estava mais novo e tudo mais, é bem diferente, né? Bem mais gostosa. Não sei. Ele ficou um velho chato. Né? E quis falar, vou detalhar tudo, assim. Acho que nem chato, acho que foi mais perfeccionista mesmo. Eu acho que ele pensou, eu preciso descrever isso aqui para as pessoas conseguirem visualizar a minha história. E aí foi isso que ele fez. Escreveu tudo. É isso. Mi, ó, eu vou deixar aqui, deixa eu ver se eu
O seu nome, acho que ele tá aqui de novo já. Ai, meu pai. Pior que tá. O seu. Eu não vou falar o seu WhatsApp vai tocar, porque eu te mando no Instagram. Mas teremos novos convites aqui para gravar e falarmos mais, porque o seu nome tá aqui. Porque eu sou do que ficar anotando. Eu tenho um post-it, é que não dá pra ver, mas a minha parede tá aqui, tem post-it em tudo que é lugar aqui, assim. Você Eu fico tendo as ideias e vou colando post-it na parede. Uhum. E aí é um baita de um arco-íris. Um baita de um arco-íris aqui na parede. É isso, tá? Mas, Mi, muito obrigado, muito obrigado. Eu já confessei o quão fã, tiete, ou qualquer nome que quiserem dar para isso, aqui, qualquer adjetivo para isso, sei lá. Mas muito obrigado, de verdade. Eu adorei esse bate-papo. Me senti representado nessa aula em vários momentos, né? Você é incrível, mulher. Você é incrível. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu espero que a conversa tenha sido edificante, tenha sido produtiva. A gente edificou muito aqui. E leiam, gente. Só leiam. E, enfim, quebrem esse estereótipo. Eu sempre falo em tudo, gente. Quebrem essa coisa de que ler é chato. Tente ler alguma coisa que você gosta. Quem sabe você parte para essa vida de leitor obcecado, como eu. Vale a pena. Que eu vou te expor agora, que eu vou te expor. Porque ela tava me fazendo inveja antes da gente começar a gravar aqui. Porque ela tava falando que ela lê, 5 vezes mais do que eu leio. Eu não vou expor em números. Eu vou deixar aí agora a galera viajando na mente delas o quanto que alguém ler 5 vezes mais do que eu leio. E eu já achava que eu lia muito em volume total, assim, de tudo, entre quadrinho, seja mangá ou quadrinho americano, a livros. Eu já achava que eu lia muito. Ela lê, 5 vezes mais do que eu na semana. É isso. Não! Essa mulher aqui é incrível. É incrível. Eu vou deixar vocês viajando agora o quanto ela lê mais do que eu nesse momento. Gente, ó, esse é o Silverdices Podcast com a Milene Nevoada, essa mulher incrível. Sigam ela nas redes sociais. Todos os links e descrições estão todos aqui na descrição do vídeo ou do podcast. E quem sabe alguém daqui não escute esse podcast ou assista esse vídeo e entre lá no grupo do Discord para as leituras dentro do Fantasice na literatura. Tá certo? Até o próximo bate-papo. Um abraço. Tchau.